Gente, eu vim trazer uma reflexão aqui para vocês. Já repararam como é que a ciência sempre duvida do sobrenatural? Já repararam que os cientistas, eles sempre vão dizer que o sobrenatural não existe? Eles vão dar um jeito de dizer que qualquer manifestação sobrenatural é truque. Sempre é truque. E eles vão utilizar de um pensamento circular, né? De uma falácia de circularidade. Né? Todo sobrenatural é truque. Então eles vão dizer assim, o sobrenatural não existe porque todo sobrenatural é truque. E todo sobrenatural é truque porque o sobrenatural não existe. Né? Então é truque porque não existe porque é truque. Né? Então note que é o que eles chamam de falácia de círculo vicioso ou de circularidade. Esse tipo de falácia não é um argumento. Né? E eles ainda vão dizer todo sobrenatural é truque, do ponto de vista da lógica, uma afirmação absoluta corresponde a uma negação absoluta. Quando você diz todo sobrenatural é truque, é o mesmo que dizer que nenhum sobrenatural é truque. Né? Mas é uma coisa interessante, voltando àquela questão inicial, se alguém chegasse para mim e fizesse a seguinte pergunta, né? Mas você não acha que a dúvida é uma coisa importante para o conhecimento? Eu fico imaginando uma pessoa me perguntando isso para mim, que sou professor de filosofia, né? Assim, o conhecimento pressupõe, né, a dúvida. Bem, eu diria para essa pessoa o seguinte, sem dúvida. Sem dúvida, a dúvida é necessária e sem dúvida. É uma coisa engraçada isso, né? Mas a dúvida é importante sim para o conhecimento, mas só que dúvida não é sinônimo de incredulidade barata e gratuita. Né? Mas o que acontece é o seguinte, quando você diz que nenhum sobrenatural existe, que todo sobrenatural é truque, você não está manifestando dúvida, você está manifestando certeza. Você está partindo da certeza de que não existe o sobrenatural. Então não existe nenhuma dúvida aí. Né? E tem gente que chama isso de ceticismo. Enfim, não é ceticismo, mas eu não quero entrar nessa questão. A questão é a seguinte, será que realmente você duvidar sempre do sobrenatural e sempre procurar uma explicação que supostamente desmistifique, né, ou que aponte para alguma explicação natural, para alguma causa natural, e tente dos maiores malabarismos, né, com conversa fiada mesmo, que a gente vê que está procurando uma explicação meramente natural para um fenômeno que não tem explicação na esfera natural. Né? Então, isso é dúvida? Não. Isso é negacionismo. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês, as teorias da conspiração. Os teóricos da conspiração, eles manifestam uma dúvida, ou uma descrença, não é dúvida, né? Dúvida, uma dúvida em relação... Vamos colocar dúvida nesse sentido de incredulidade barata e gratuita, né? Como os próprios cientistas também fazem em relação à fé, em relação ao sobrenatural, em relação à magia, em relação à religião, né? Eles duvidam da ciência, né? E eles fazem uma coisa muito parecida com o que a ciência sempre fez em relação à religião, né? Eles duvidam que a Terra é esférica e acreditam que a Terra tem formato de pizza. Eles acham que o homem não foi à Lua, aí ficam dizendo que aquelas imagens do homem pisando na Lua, pisando em solo lunar, é feito em estúdio, que as provas não são suficientes, né? Que as provas são apenas amostras de solo lunar que podem ter sido catadas no deserto do Atacama, que aquelas imagens do astronauta na Lua podem ser feitas em estúdio, ou seja, que é truque. Note que a ciência ela está assim provando do mesmo veneno, né, que ela sempre destilou, né, contra o sobrenatural, contra a magia, contra a fé. Porque, veja, a gente vê o que a gente está inclinado a ver. Jesus mesmo disse que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda,
Direis a esta montanha, passa-te daqui para acolá, e ela assim o fará. Sendo isso uma hipérbole ou não, o fato é que Jesus está dizendo que a fé opera maravilhas. E isso é uma coisa própria do ser humano, né? A desonestidade intelectual é uma coisa própria do ser humano. A gente enxerga aquilo que a gente quer ver. E aquilo que a gente não quer ver, a gente não enxerga. Então existem formas. O entendimento humano, ele é seletivo. Entendeu? E a nossa memória também é seletiva, porque se a gente tiver que lembrar de tudo, né? Olha quantas sensações e percepções nós temos durante o dia. Você não vai lembrar do que você comeu há 3 dias atrás, é normal. O problema é que esse processo de seletividade, ele pode ser direcionado por uma espécie de má-fé, para validar aquilo que a gente quer que seja validado, né? A gente acredita naquilo que quer acreditar, a gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar. Então, por exemplo, é igual aquele experimento que se costuma fazer. As pessoas olham tudo que está ao seu redor, né, que é vermelho. As pessoas vão olhar o que é vermelho. Agora fecha os olhos. Tenta se lembrar daquilo que é roxo, ou daquilo que é preto, ou daquilo que é, sei lá, amarelo, azul. Você ficou o tempo todo, né, só prestando atenção naquilo que é vermelho. Você selecionou e dirigiu a sua atenção para aquilo que é vermelho. Aí a pessoa diz, agora fecha os olhos. Tenta se lembrar do que é roxo. Tenta se lembrar do que é azul. Entendeu? Então, até a seletividade do nosso conhecimento, ela se manifesta na própria seleção da sua atenção, aquilo para o qual vai ser o foco da sua atenção. Muitas das vezes a gente não enxerga o sobrenatural, não vê provas da existência de Deus, porque isso não é o seu foco. A pessoa não está focada naquilo. Então, e outra coisa também, a nossa memória, atenção e memória e percepção é seletividade motivada por nossos interesses egoísticos. Então, por que a gente não vê o sobrenatural? Por que a gente não vê Deus? Por que a gente não vê os anjos? Por que a gente não vê, né, os espíritos, a alma? Porque a gente tem um programa de computador, um software que atua, né, no nosso sistema operacional, a nossa mente. Imagina que a nossa mente seja, né, um sistema operacional. Um sistema operacional não, uma espécie de Windows, né? O sistema operacional seria isso. O Windows é um sistema operacional. Estou aqui eu não sou um grande entendedor de TI, mas assim, eu imagino que a nossa mente seja um sistema operacional. Entendeu? Existe um vírus, né, que faz com que a gente veja só aquilo que a gente não consiga ver o sobrenatural. Sabe qual é esse vírus? É o egoísmo. A gente quer só ver aquilo que valida os nossos interesses, aquilo que é interessante para a gente, né? Então, por isso que o ser humano ele é extremamente, né, seletivo. Então, voltando lá para a ciência. Então, o conspiracionista ele está devolvendo para a ciência o mesmo veneno de incredulidade, de dúvida. Né? E se a dúvida for essa dúvida, isso que a gente está chamando de dúvida, que na verdade é incredulidade, se isso fosse, né, sinônimo de inteligência, o lunático lá da teoria da conspiração seria o sujeito mais inteligente do mundo. Mas na verdade o que ele está manifestando é negacionismo. Então, da mesma forma, né, que o negacionista ele não enxerga aquilo que a ciência já mostrou que é verdadeiro, a ciência também o cientista também é negacionista. Ele chama de incredulidade, ele chama de ceticismo, ele vai chamar isso de dúvida, mas na verdade é só negacionismo, né? Porque os teóricos da conspiração eles vão utilizar de uma conspiração, de uma ideia, de uma elite global, de os Illuminates, que estão fazendo com que a gente não veja que a Terra não é esférica, mas é que tem formato de pizza. E se você acha que a Terra é esférica, é porque existe uma elite de Illuminates
que estão fazendo você ser enganado e manipulado. Você pode ver que existem uns argumentos assim, entendeu? Dentro daqueles que querem criticar a religião. Ah, porque a religião manipula as pessoas, porque é uma elite, um clero de sacerdotes que estão manipulando as pessoas. É uma coisa parecida também com as teorias da conspiração. Não há nenhuma diferença entre os argumentos. Por exemplo, um cara que é um teórico da conspiração, ele chega e diz assim, é a prova de que a ida do astronauta na Lua é feita em estúdio é porque ali você vê claramente que tem um refletor, tem uma fonte luminosa onde é que, desde quando isso existiria na Lua? Tá vendo? Tem um refletor ali incidindo, né? Ali a luz está fora de lugar, né? Então é isso, né? Eles vão usar das maiores astúcias, né? Assim como a própria ciência faz isso para negar também os efeitos da fé, os milagres, os fenômenos sobrenaturais, o potencial psíquico do ser humano, a paranormalidade, tudo isso a ciência vai utilizar o mesmo veneno, né, que agora está se voltando contra ela. Isso é karma da ciência, né? Isso eu acredito que é a justiça de Deus contra a ciência que fez isso tanto que agora ela está provando do próprio veneno, né? É uma coisa interessante isso daí. E aí entra aquela mesma circularidade, né? O sobrenatural não existe porque todo ele é truque. E todo ele é truque porque todo ele não existe. Porque o sobrenatural não existe. Pronto. Então é o círculo vicioso, né? Se voltando para esse lado, né? Mas isso é só negacionismo, né? Então, eu acho que esse é o momento do cientista ser mais humilde. Outro dia eu ouvi, né, o Miguel Nicolelli falar que tudo é produto da mente. Segundo a neurociência, tudo que a gente está vendo ao nosso redor, né, é tudo produção da mente, é tudo projeção da nossa mente, do nosso cérebro. Isso deveria tornar os cientistas mais humildes, mas eles ficam mais arrogantes ainda. Entendeu? E depois esse mesmo Miguel Nicolelli veio dizer que o Deus é uma invenção, mas ele disse que tudo é projeção da mente, tudo é invenção da mente, segundo a neurociência. Agora ele está dizendo que Deus é a projeção da mente, o ateísmo dele também é. Se tudo é projeção da mente, a ciência dele também é. A neurociência também é invenção da mente. E daí? Né? É cada uma. É igual também, dizer, vamos destruir a metafísica, a morte da metafísica. Aí vai David Hume, né, o filósofo inglês David Hume, britânico, não sei se ele era inglês mesmo, ele é britânico, né? Então ele chegou e falou, o princípio da causalidade é só uma coisa que é força do hábito, não é um princípio universal da razão, é só uma coisa que a gente acredita, é só uma crença, né, que existe pela força do hábito. E tudo isso porque o princípio da causalidade favorece a crença em Deus, né? As provas de Santo Agostinho, as 5 vias de Santo Agostinho, né, elas utilizam o princípio da causalidade, chega a uma causa eficiente que é Deus a partir do nexo causal, né, que você tem causa e efeito, e você só que o nexo de causalidade não pode se estender ao infinito, você tem que chegar a uma causa primeira, que é a causa eficiente de todas as coisas, que é Deus, né? Então, isso ele está usando o princípio da causalidade, que é um dos postulados da razão. Aí o pessoal vê que não consegue refutar Agostinho, aí vai contra o quê? Ao invés de refutar o argumento de Agostinho, vai contra o postulado da razão. Os caras não estão refutando Santo Agostinho, eles estão refutando a ciência também, porque a ciência também usa o princípio da causalidade. Sem causalidade, sem o princípio da causalidade, a ciência não é nada. Tudo é um brinquedo idiota. Entendeu? A ciência usa o princípio da causalidade. Quer dizer, ele está refutando Santo Agostinho, ele está destruindo Santo Agostinho, mas está destruindo a ciência. E toda vez que alguém tenta refutar Deus, sempre cai nesse tipo de monstruosidade, né? Cai nessa ideia, não, é tudo a causalidade, isso da gente achar que uma coisa é causa da outra, isso aí é uma coisa, vem do hábito da gente ver fenômenos ligados a outros.
né? Então é tudo uma coincidência. Quando o sol nasce de manhã é por mera coincidência. Então é uma coincidência previsível. Desde quando coincidência é assim? Você dizer que a coincidência é previsível e que todo nascer do sol vai ser uma coincidência é um fato desconhecido, porque isso extrapola a fenomenologia da coincidência, que a coincidência é um fenômeno raro, né? Você está criando uma coincidência que não existe. Você para formular um argumento, um silogismo, você tem que usar como premissa postulados, axiomas, postulados e definições. Entendeu? Agora, se você usa a tese segundo a qual existe uma coincidência, né, invariante, previsível, você não está usando um postulado, você está criando uma samambaia no céu, entendeu? Um girassol no céu, sabe? Um quadro de Salvador Dalí e está criando os seus arranha-céus em cima daquilo. E a pessoa está dizendo que isso está refutando Deus. Esse é papo de filósofo. Gente, acho que eu já fui longe demais nessas colocações e a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado as nossas reflexões e até o nosso próximo vídeo.